Eu vou compartilhar hoje com vocês, está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 12. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bom, gente, hoje eu vou falar dessa relação entre Maria e o Espírito Santo, para a gente entender de fato como acontece essa relação e o quão importante ela é para nós. Eu confesso que essa palavra já estava me incomodando há muito tempo. Eu sempre tive a vontade de poder pregar sobre ela, porque quando eu rezava o texto e no terceiro ministério a gente rezava, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no cenáculo junto com Maria, eu já quis buscar na Bíblia onde é que está falando aí que os apóstolos estavam juntos com Maria, clamando o Espírito Santo. E assim, eu quis trazer a prova bíblica de que Maria sempre esteve ali quando era para poder clamar o Espírito Santo, quando era para invocar o nome de Deus. Então hoje chegou essa oportunidade de eu poder falar com vocês sobre isso. E essa palavra, ela transmite que os apóstolos, juntamente com Maria e outras pessoas, inclusive aqui fala que os irmãos de Jesus, isso não é uma questão para a gente tratar hoje, mas para um próximo encontro, que muitas pessoas questionam que Maria teve outros filhos, mas alguns intérpretes falam que poderiam ser primos de Jesus ou que tivesse algum parentesco e que eles consideravam que eram chamados de irmãos. Mas enfim, essa palavra trata também que os apóstolos estavam reunidos ali e que havia mulheres. E a gente pode interpretar o seguinte: se Maria ela não tivesse uma importância tão grande nesse momento, Lucas poderia simplesmente, foi o que escreveu o livro, poderia simplesmente dizer que haviam mulheres ali naquele lugar. Mas não, está explícito. Na palavra fala que juntamente haviam as mulheres, entre elas Maria. E de novo, dando essa importância, Maria, mãe de Jesus. Então você já vê que Maria ela ocupa um espaço bem importante ali naquele momento. E o cenáculo, ele acontece depois que Jesus ele encontra, ele encontra com essas pessoas. Ele fala que ele iria voltar ao Pai, mas que ele iria permanecer com todo mundo. Então ali não era a despedida de Jesus não era um adeus, era um até logo. Vocês fiquem em paz porque eu vou continuar com vocês. E que iria voltar. Da forma que ele veio, ele iria voltar. E o cenáculo significa encontro, de oração. Nós hoje estamos fazendo um cenáculo porque nós estamos reunidos em nome de Deus e em oração. Eles precisavam celebrar o Pentecostes. O cenáculo aconteceu 40 dias depois da ascensão de Jesus, onde Jesus subiu aos céus. E eles estavam preparando para o Pentecostes, que eram 50 dias, depois da Páscoa, da ressurreição. E a gente pode perceber também que eles já haviam se preparando para poder encontrar, receber o Espírito Santo. Então eles estavam preparando para a grande festa de Pentecostes, reunindo em oração, clamando também
também o Espírito Santo. Aqui fala que eles entraram, né, num lugar e subiram ao quarto de cima, seria, no caso, né, um segundo andar de uma casa, para poder entrarem em oração. Maria precisava estar com eles pelo seguinte fato. Maria, ela fez o papel dela de gerar, né, Jesus, mas era somente isso? Maria precisava estar ali para gerar Jesus, para Jesus vir e nos salvar. Era só esse o papel dela na história? Tá bom, depois que Jesus nascesse, tá bom, Maria, pode ir. Já, obrigada, valeu. Muito obrigada por você ter participado da nossa história, pode ir. Não, gente, não dava para descartar ela. Porque ela era um grande... Ela fazia parte da história e ela precisava continuar. Ela precisava dar continuidade. É tanto que Lucas, ele escreveu o Evangelho contando, né, as histórias, os ensinamentos de Jesus aqui. Vai falando no versículo 1 do capítulo 1, que na primeira narração, ele contou toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. E nos Atos, ele deu a continuidade da história. Então, quem mais poderia estar presente nessa história senão Maria? Ela precisava estar ali porque, através dela, eles iriam conseguir receber o Espírito Santo. Porque lá no Evangelho de Lucas, no início do Evangelho, conta, né, no capítulo 1, versículo 35, conta que o anjo falou para Maria que ela conceberia Jesus através da ação do Espírito Santo. Então, Maria já havia recebido o batismo do Espírito Santo. Só ela conseguiria orientar os apóstolos nesse encontro, nessa preparação. Ela precisava estar ali como um auxílio. Acontece também que Maria, ela faz parte de nós como igreja, nesse papel de auxílio. Gente, porque não existe igreja se não houver o Espírito Santo. A igreja, ela não acontece se o Espírito Santo não estiver presente ali, agindo através dela. E como nós podemos receber o Espírito Santo sem o auxílio de Maria? Maria, ela é como se fosse uma porta, onde ela se encontra ali e ela é aquela passagem, né, entre nós e o Espírito Santo. Assim como Maria, ela foi a união entre Jesus e o Espírito Santo, Maria é o nosso, como se fosse assim, aquela liga, né? Aquilo que a gente precisa para poder se conectar com Deus através do Espírito Santo. Assim como um filho, ele une um pai e a mãe, une uma mulher para o resto da vida, no laço de carne, no laço carnal, assim Maria nos une com o Espírito Santo. Para a gente unir, né? Com o Espírito Santo, a gente precisa desse auxílio de Nossa Senhora. Então, Maria precisava continuar na história, porque ela já havia criado um laço com o Espírito Santo. Assim como um homem e uma mulher criam um laço e geram um filho, e esse filho une essas duas pessoas para o resto da vida. Assim também, Maria precisava continuar na história para nos unir com o Espírito Santo. Jesus, o nascimento de Jesus simbolizou o quê? Esse laço, esse ligamento de Maria com o Espírito Santo. Portanto que nós precisamos sempre invocar o Espírito Santo com o auxílio de Nossa Senhora. A gente sabe que eu sempre quis buscar todas as palavras, todas as passagens que citassem Nossa Senhora, porque eu queria entender o papel dela na história. E essa foi uma das palavras onde citou que ela estava presente. Porque nós, às vezes, nós não precisamos proclamar, falar. Muitas pessoas não têm esse costume, né, de proclamar, de clamar a Nossa Senhora através das orações, mas esse é um ato que a gente pode adotar para que a gente crie também mais, né, esse laço com o Espírito Santo. É algo que a gente pode passar a aprender. Porque os apóstolos, eles precisaram naquele momento de Maria para poder receber o Espírito Santo. Nós também precisamos. Onde
Maria não está, gente. O Espírito de Deus não está. Não existe a possibilidade da noiva caminhar sem o seu noivo, a esposa caminhar sem o seu esposo, porque é um laço eterno. A partir do momento que você se dispõe a estar, se entregar para aquela pessoa, né, de uma forma, digamos assim, matrimonial, você está em laço com aquela pessoa até os próximos dias, os próximos tempos. Então Maria, ela é esposa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, onde ele estiver, ele precisa estar com a sua esposa, que é Maria. Essa palavra também vem nos dizer que Maria, ela não, na palavra não vem dizendo que ela realizava milagres, que ela tinha visões, sonhos, porque Maria, gente, Maria é a pessoa onde recebeu o maior dom. Maria, ela é considerada carismática, não da renovação carismática. Quem é da renovação carismática, é claro, gente, que a gente acolhe Maria. Mas eu falo no sentido de carisma, de dons. Carisma quer dizer dons. E Maria é a pessoa mais carismática que houve. Não precisava ela ter dons de visões, de milagres. Assim, hoje a gente crê que Maria ela é uma grande intercessora. Jesus realiza milagres na nossa vida através dela. Mas nas passagens não cita isso, porque ela já havia recebido o maior dom que alguém poderia receber, que é Jesus. A gente aprender isso, ter a consciência disso na nossa vida, é importante para a gente ver que ela faz um grande papel na vida da igreja e na nossa vida. Até a igreja discute também o papel de Nossa Senhora, se ela faz parte do corpo da igreja ou se ela é mãe da igreja. Tem o termo, né, mater ecclesia. Há essa discussão porque Maria ela não pode ser parte do corpo e ao mesmo tempo mãe, né? Aquela que comanda o corpo. Porque a minha mão, ela faz parte do meu corpo, mas ela não comanda todo o meu corpo. E Maria, ela caminha junto da igreja como mãe, porque a palavra nos traz que, assim como os apóstolos que iniciaram na igreja, precisou de Nossa Senhora para poder clamar o Espírito Santo, nós também precisamos, a igreja precisa de Nossa Senhora também para caminhar juntamente com o Espírito Santo. Que a gente possa entender, através dessa palavra, através de Lucas, que ele esteve em contato com Maria, então ele presenciou quão graça ela possui, quão grandiosa ela é. E a gente tem a oportunidade de aprender com ele. O quanto importante é a presença dela na nossa vida para a gente manter comunhão com o Espírito Santo. E quando eu convidar vocês para orar, para que nós consigamos entrar em contato com o Espírito Santo, para que vocês também convidem Nossa Senhora. Convide ela para que ela nos ensine a receber Jesus, porque ela já recebeu Jesus, ela teve essa experiência magnífica de ter Jesus. Por que nós não podemos, né, pedir ela para que nos ajude, mãe, nos ensine a receber seu filho, assim como a senhora recebeu um dia. Nossa Senhora, gente, ela não tem assim um contato, a gente não precisa ter um contato na distante. É claro que a gente deve respeito a ela, mas a gente também, Jesus nos deu essa liberdade de sermos mais chegados nela. Quando eu escutei aquela música assim, no colo de Maria, eu quero descansar. Aí eu pensei, gente, mas que ousadia desse povo querer estar no colo de Maria. Tipo assim, é o lugar de Jesus. Jesus ocupou o colo de Maria. Mas ao mesmo tempo me veio a passagem, né? Quando Jesus entregou a humanidade nas mãos dela. Jesus nos entregou, tipo assim, cara, o Filho nos entregou, então tá liberado, pode ocupar o colo dela, porque ela nos amou como filhos, ela nos ama, aliás, como filhos, e Jesus nos deu esse acesso.